Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live de devocional do nosso devocional Plenitude. Vamos aguardar vocês irem entrando. Consuelo já entrou com a gente, Marina já entrou com a gente. Vamos enviando lá no grupo para quem não entrou ainda, para a gente chamar todo mundo para a gente começar o mais rápido possível. Paz do Senhor, Consuelo. Tô achando que essas luzes minhas não tá muito bem posicionada, mas. Ah, lembrei. Tô sem filtro. Falei, uai, parece que eu ficava mais coradinha. Aí, ó, a diferença. Não sou obrigada a fazer live sem filtro. Enquanto houver filtro no Instagram, usarei. Quando não houver mais, aí tudo bem, né? A gente parte para naturalidade. Pastora Leomari entrando com a gente. Bem-vinda ao nosso devocional de hoje. Sofia está aqui com a gente. Bem-vinda ao nosso devocional de hoje. Vamos aguardar 5 minutinhos. Eu não lembro se a gente espera assim. Acho que é 5 minutos, né? Que a gente espera. Luana, bem-vinda ao nosso devocional. É só quem chega no começo que pega essas gafes. Mas faz parte, é porque que é de verdade. Paz, Senhor, Luana. Vamos aguardar um pouquinho para que o pessoal possa entrar, para a gente poder começar nosso devocional de hoje. Já estamos no dia 8. Estamos avançando. Pastora Joyce, no nosso devocional, bem-vinda. Estamos no dia 8. E o tema de hoje é a identidade é a chave de acesso. E é tão interessante, né? Porque já tem um tempo que a gente tem falado sobre identidade, falado sobre cura de feridas emocionais, e aí as coisas vão se encaixando no mesmo propósito. Paz do Senhor. E aí a gente vai dando andamento no nosso devocional, vai dando andamento. Inclusive, eu quero a opinião de vocês para o devocional da semana que vem. Semana que vem é feriado de carnaval, algumas pessoas não vão estar trabalhando, outras vão estar viajando. E aí eu quero a opinião de vocês, se vocês querem que a gente faça segunda-feira, horário normal, ou então a possibilidade de a gente fazer mais cedo ou de remarcar o dia. Depois vocês coloquem aí nos comentários, talvez eu deixe uma enquete também para ficar mais fácil, né? De ver a votação. Nayara entrando com a gente. Vamos esperar alguns minutinhos só para a gente poder dar início e todo mundo estar presente. Paz, Senhor, Nayara. E vai ser uma bênção. Então, vou deixar a enquete, vocês votem. Do jeito que vocês votarem, a gente faz. Que para mim, dá para fazer no mesmo horário, dá para fazer mais cedo. Do jeito que ficar melhor para vocês, a gente dá andamento. Vamos fazer. Vocês já enviaram para todo mundo? Já clicou no aviãozinho, mandou no direct para 3 amigas, já mandou no grupo. Aí o Consuelo falou que pode ser no mesmo horário. Pode ser, ô Marina. Qualquer coisa a gente mantém no mesmo horário que já fica padrão, né? Não tem como falar, não sabia que horário que era. Acontece essas coisas. E olha que já tem muito tempo, já tem mais de um ano, né, que a gente faz toda segunda-feira, 8 horas. Sempre tem alguém que fala que não lembrou, não sabia, mas vai dar certo. Então tá certo, já enviou para todo mundo, já mandou aviãozinho, já mandou do grupo. Vamos começar. Tô meio cansadinha hoje, confesso. Final de semana a gente teve nossa imersão Mulher Virtuosa e foi assim maravilhoso. Mas os bastidores assim são bem puxados, bem corridos, bem cansativos. E hoje, né, expediente normal de trabalho, então teve aquela baqueada. Mesmo que tirei o domingo para dar uma descansada, mas parece que o cansaço vai acumulando e a gente ainda não recupera de uma vez, né?
Quero aproveitar o feriado para me descansar. Apesar que mulher em casa não descansa, né, gente? Mas pretendo descansar na medida do possível. E aí recarregar as energias. E quem não participou dessa imersão, eu falei assim, eu precisava de um sinal de Deus se era para fazer outras ou não, né? E eu pedi uma quantidade de apostilas para as pessoas que estariam presentes e eu recebi o dobro. Falei, realmente, eu vou precisar fazer outra porque eu vou ter que usar essas apostilas, elas não vão ficar paradas, né? Mas, assim, foi muito bom, foi tremendo, assim, muitos testemunhos. Depois vai sair um post com os testemunhos das mulheres que participaram, para vocês se inspirarem. Sai o vídeo também, saiu o vídeo hoje. A Leomária faz outra, né? Ficou de fora. Oh, meu Deus. O coração ficou na mão. Falei, não acredito que ela vai participar. Mas em tudo dá graças, né? Tudo tem um tempo certo, a hora certa. Não, e a imersão foi meio período, né? E aí as mulheres já estão pedindo encontro de mulheres, 3 dias na chácara. Falei, vamos com calma, gente, uma coisa de cada vez. E eu virei para elas e falei assim, vocês sabem que vocês vão servir, né? Vocês ficam dando essas ideias, mas vocês vão ter que ajudar. Eu não vou fazer nada sozinha, não. Mas assim, é algo que queima no meu coração. Nossa, fazer um conteúdo assim só para mulheres seria assim extraordinário, muito forte, como diz a Leomária. Já vai orando nesse propósito para que a gente venha ficar tudo alinhado e acontecer, né? Então, vamos dar início, vamos começar com a oração antes que eu me esqueça. A gente mudou um pouco a liturgia, né? Quando era o devocional, a gente só orava no final, agora a gente está orando no início para dar abertura e também no final. Então eu quero te convidar nesse momento, fechar seus olhos. Não sei onde você está, se estiver dirigindo, não feche o olho. Mas é a pensar, né? Levar seus pensamentos a Deus, independente do lugar onde você estiver, para que Ele possa abrir nossa mente, abrir nossa mentalidade e falar conosco através desse devocional, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, direção, entendimento, clareza da Tua palavra, para que o Senhor possa nos orientar a ser pessoas melhores, mulheres melhores, servas do Senhor e filhas do Senhor melhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, muda as nossas crenças, nossas limitações. Pai, trabalha em nós de dentro para fora para sermos, ó Pai, alguém com a identidade firmada no Senhor. Que a nossa identidade venha a ser firmada no Senhor, não no que as pessoas dizem, não no que as pessoas pensam, mas naquilo que o Senhor escolheu e planejou para nós. Pai, vai visitando cada família, vai visitando cada lar. Pai, eu não sei quais são as necessidades de cada uma delas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha na vida de cada uma delas e age de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Alana aí com a gente, Thaís com a gente. Hoje o nosso tema, né, é a identidade é a chave de acesso. O texto está em Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24, que diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Aqui, né, no devocional de hoje, a gente vai perceber que as nossas escolhas que nós fazemos diariamente, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, elas são definidas pela nossa crença de valor próprio, pela nossa identidade, aquilo que nós acreditamos, aquilo que é o nosso eu. E a gente pode olhar, né, nos olhos e de maneira convicta dizer que se acha muito inteligente, que se acha uma pessoa sábia, que se acha uma pessoa disciplinada, realizadora, capaz, né, de sair da zona de conforto e de fazer o que é preciso para alcançar seus objetivos. E aí você vai ouvir tudo isso e vai se sentir feliz, né, por ser validado por alguém. Mas isso não vai se sustentar por muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente reflete no dia de hoje é que a nossa identidade ela não pode estar firmada na validação das pessoas.
Tem pessoas que elas precisam o tempo todo ser validadas. Nossa, seu trabalho foi bom. Nossa, isso que você fez foi legal. Nossa, parabéns pela comida que você fez. Nossa, seus filhos estão tão limpinhos, estão bem cuidados, estão bem arrumados. Tem pessoas que têm uma necessidade de serem aprovadas no trabalho, aprovadas no seu comportamento, aprovadas na sua convivência dentro de casa. E se elas não são validadas, né, elas não conseguem sustentar a sua identidade. E ali elas precisam a todo momento ter alguém validando elas. Então nós precisamos entender que esse versículo, né, como a base bíblica fala, que você vai virar as costas e vai se seguir esquecendo de quem é, fazendo as escolhas erradas, estando com pessoas erradas, em lugares errados e sabotando a sua vida de que era para ser abundante. Pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem valor. Então a gente precisa ter clareza da nossa identidade para saber qual é o nosso valor. Se eu entendo que eu sou uma pessoa valiosa, eu vou buscar ambientes onde me valorizam. Eu vou buscar ambientes onde eu sou bem vista, bem valorizada. Pelo contrário, se eu não vejo em mim valor, eu começo automaticamente, sem perceber, a tomar escolhas erradas, a tomar decisões erradas, a estar em lugares errados e às vezes até a me sabotar para perder as coisas que eu tenho conquistado. Então, a nossa crença de valor, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Se você sabe quem é, se você tem certeza da sua identidade, se você sabe o seu valor, você vai conseguir acessar as coisas boas, você vai conseguir acessar os lugares bons. Agora, se você não tem certeza de quem você é, se você precisa o tempo todo de validação das pessoas, você nunca vai conquistar um lugar e permanecer naquele lugar, porque você vai começar a se sabotar e vai começar a perder aquilo que você tem conquistado. Isso acontece muitas vezes até com dinheiro. Por conta de uma crença de merecimento, né, de valor, a gente recebe alguma coisa, mas começa a se sabotar, começa a se endividar, começa a fazer coisas que não precisaria fazer, e ali vai voltando para o mesmo estágio que era antes. Então, a crença de valor, né, ela é adaptada em todas as áreas da nossa vida. E quando nós estudamos, né, a saída do povo de Deus do Egito, onde Moisés conduz, né, o povo até a terra prometida, nós podemos enxergar vários comportamentos no povo de autossabotagem, aonde esses comportamentos impediram que eles tivessem acesso à terra prometida. Então, o que a gente vai entender, que o foco do dia de hoje é que a nossa identidade, ela vai dar a chave de acesso a lugares, a posições, a propósitos, a projetos. Então, se você não tem uma identidade firmada, você não vai conseguir ter acesso a lugares. E assim foi com o povo de Israel. Eles eram uma geração eleita. Eles eram um povo escolhido por Deus para ter a terra prometida. A terra prometida foi dada a eles, porém, eles não conseguiram acessar por conta dos comportamentos que eles tiveram. E isso se aplica muito à nossa vida hoje. Se nós não temos os comportamentos corretos, nós não conseguimos acessar os ambientes que Deus quer para nós. Vou te dar um exemplo. Se você vai acessar um tribunal de justiça, se você vai se apresentar diante de um juiz e você chega com uma roupa inapropriada, você é proibido de entrar na audiência. Assim é na nossa vida. Se Deus tem para você o ministério de pregação e você não estuda, você não lê a palavra, você não busca um curso de teologia, você não busca conhecimento, como você vai acessar esse lugar? Eu lembro, né, muito do Aelton, do meu esposo, pastor Aelton, que quando ele começou, né, a ir para o ministério de itinerância, Deus falava muito com ele: ei, lê a Bíblia, ei, come a palavra, ei, estuda. E ele fez isso, por isso ele teve acesso a lugares. Então, se você quer ter acesso a alguns lugares, você precisa ter certos comportamentos. Se você quer ser um médico, você quer atender pessoas, você vai precisar entrar numa faculdade, você vai precisar estagiar para você poder exercer aquela profissão, para você ter acesso àquilo.
E na nossa vida não é diferente. Assim aconteceu com o povo de Israel. Eles já tinham a promessa, eles já tinham uma autorização, mas precisava de um acesso, e o acesso estava nas mãos deles. Mas eles começaram a ter comportamentos que os afastaram da promessa. É isso mesmo. Nós podemos ter comportamentos que nos aproximam ou que nos afastam daquilo que Deus nos prometeu. Se Deus te prometeu que vai te fazer viajar ao mundo, se Deus te prometeu que vai te dar uma família, se Deus te prometeu que vai fazer coisa grande na sua casa, que vai restaurar a sua família, você pode ter comportamentos que ajudam essa promessa a se cumprir, ou você pode ter comportamentos que afastam do cumprimento da promessa. E quando a gente vê o povo de Israel no Egito, primeiramente eles eram rebeldes. Deus dava uma ordem e eles eram rebeldes, eles reclamaram, eles murmuraram, eles desobedeciam. Deus, ele era o único Deus e o único Senhor, eles iam lá e faziam um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando a descer do monte. O povo, ele é terrível. Se você for ler na Bíblia, se você for estudar sobre o povo, você vai perceber que eles reclamavam de tudo. E em nome de Jesus, não seja essa mulher. Uma mulher reclamando, uma mulher rixosa, porque o povo de Israel, se tinha água, eles reclamavam. Se tinha comida, eles reclamavam. Se não tinha, eles reclamavam. Primeiro, eles viraram para Moisés e falaram assim, uai, você me tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Eles eram presos, eles eram escravos e agora que estavam livres, começaram a reclamar. Mas antes tivesse ficado lá, e muitas vezes nós somos assim, nós estamos na presença de Deus, nós fomos livres e a gente fica lembrando do passado, lembrando do mundo. Ah, quando eu era do mundo era assim. Ah, quando eu não era cristão, eu era assim. Ei, esquece o passado. Deus tem uma nova vida para você hoje. Ele tem novos acessos para você hoje. Ele tem novas experiências para você hoje. Mas se você ficar preso nas coisas passadas, você nunca vai avançar, nunca vai seguir em frente. E é tão interessante porque o povo de Israel no Egito, eles estavam presos, eles não tinham direito a nada, eles só trabalhavam, eles comiam aquilo que davam para eles e agora quando eles são livres, eles começam a reclamar da comida. Ah não, lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito tinha pepino e aqui não tem. Eles recebiam maná do céu, uma comida celestial, vinda do próprio Deus, um pão fresco. Todo dia eles recebiam uma porção e reclamaram do que recebiam. Reclamavam do alimento que tinha. Aí depois, para não bastar, eles reclamaram tanto que pediram carne. Veio codornizes do céu. Choveu aves na tenda deles para eles poderem matar, comer e se alimentar. Não tinha água, a água brotou da rocha, era muito quente, tinha nuvem de dia, era muito frio, tinha coluna de fogo à noite. Eles tinham tudo que eles precisavam. As roupas não envelheciam, os sapatos não acabavam. E Deus hoje é assim com a gente, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de desobediência, que Deus fala, faz assim, a gente vai para o outro lado. Anda nesse caminho, nessa direção, e a gente, não, eu não quero, não é desse jeito. A gente às vezes tenta negociar com Deus, não, mas se eu fizer isso? Não, mas e aquilo? Às vezes Deus está dando uma direção clara e a gente fica voltando atrás, a gente fica desobedecendo, a gente não obedece à direção de Deus. Então aquele povo, eles não entraram na terra prometida por conta da rebeldia, por conta da desobediência, que são comportamentos que muitas vezes nós temos. Então, a desobediência e a rebeldia pode nos tirar os acessos da nossa promessa, os acessos daquilo que Deus prometeu para a nossa vida. E aqui, quando a gente começa a observar, eles também eram idólatras. Eles deveriam adorar simplesmente ao nosso Deus, único e verdadeiro. Eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. E hoje a gente não tem um bezerro de ouro físico, mas às vezes adoramos algumas coisas.
Às vezes adoramos o dinheiro, às vezes adoramos um relacionamento, às vezes adoramos pessoas, às vezes adoramos os filhos. Tudo aquilo que você coloca em um lugar acima de Deus é uma idolatria. Então, cuidado para não estar idolatrando nada, idolatrando um trabalho, idolatrando uma carreira, idolatrando qualquer coisa. Ei, se tiver acima de Deus é idolatria. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você coloca acima de Deus. E além de ser idólatras, eles eram insatisfeitos. Quantas vezes Deus nos dá casa para morar, Deus nos dá, não é minha casa própria não, mas Deus te dá um teto para você morar. Deus te dá água, Deus te dá a condição de pagar uma conta de luz, Deus te dá um trabalho e você é insatisfeito, não agradece, só reclama, reclama, reclama. E eu não posso deixar de dizer a passagem dos 10 leprosos. Deus cura 10 leprosos, só um volta para agradecer. E aquele que volta para agradecer, ele não sai só, com a cura, ele sai com a salvação. Então há poder na gratidão. A gratidão nos libera acesso à nossa promessa. A gratidão nos libera acesso à salvação. A gratidão libera acesso ao novo de Deus, a uma porção a mais de Deus. Então, nós não podemos ser como o povo de Israel no Egito, que éramos ingratos. Nós precisamos ser gratos. Nós não podemos ser insatisfeitos. Pelo contrário, nós temos que ser satisfeitos com o que temos. Não estou falando de estar acomodado. Não, o que eu tenho tá bom, o que Deus já me deu é suficiente. Não estou falando isso. Eu estou falando de agradecer pelo que tem e de almejar algo novo. E aqui a gente percebe que além de ser idólatra, insatisfeitos, lamurientos, ingratos, eles não reconheciam a provisão diária dada por Deus. Você tem reconhecido quanto Deus tem provido na sua vida? Provido na sua saúde, provido no seu trabalho, provido em todas as áreas da sua vida. Ele cuida de tudo. Ele é igual o versículo diz, Ele cuida das aves do céu, ele cuida dos lírios dos campos. Será que ele não vai cuidar de nós? Nos momentos de mais dificuldade, nos momentos onde estamos passando por maior aflição, ele se revela e dá uma porção diária. Cada dia ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Basta que a gente observe, porque às vezes a gente está tão envolvida numa rotina frenética do dia a dia que o cuidado de Deus passa desapercebido. Quantas vezes alguém já te mandou uma mensagem no momento que você estava triste? Quantas das vezes você já recebeu uma oração? Quantas das vezes você já ganhou alguma coisa? Esses são simples exemplos do cuidado de Deus, até o cuidado maior que existe. Contar um testemunho de uma pastora amiga minha que eles estavam passando por uma dificuldade na congregação que eles pastoreiam, com aluguel atrasado, e ali Deus envia alguém na igreja onde ela estava, num dia de culto, e pergunta para ela, quanto você precisa para organizar suas contas? E ali ela dá um valor de R$3.000 e ela recebe o Pix do valor da oferta. Então entenda que não é sobre dinheiro, mas é um exemplo da provisão de Deus. É um exemplo do cuidado de Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. E ele sabe como enviar as pessoas que têm acesso aos recursos para nos abençoar. Então, muitas das vezes, você também pode ser essa pessoa que vai dar um abraço na pessoa certa, na hora certa, que vai ter um recurso para abençoar. A gente não entende, mas tudo tem um propósito debaixo dos céus. E aquele povo, eles não sabiam reconhecer a provisão diária. Ei, todo dia você se alimenta, todo dia ou você tem um vale transporte, ou você tem um veículo para se locomover, todo dia você respira. Às vezes a gente se esquece das coisas pequenas. Quantas pessoas morrem por dia e nós estamos vivos, estamos com saúde. Nós temos que reconhecer a provisão diária. Ah, mas amanhã está vencendo um boleto. Eu reconheço que Deus esteve comigo hoje e eu reconheço que Ele estará comigo amanhã. E Ele que proveu hoje também vai prover amanhã. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós não podemos ficar apegados às coisas ruins, às coisas do passado, mas pelo contrário, nós precisamos seguir para um alvo que é Cristo, seguir para a nossa promessa, para a palavra que Ele já liberou. E a palavra foi, ei, vocês vão entrar na terra prometida. Ei, eu tenho uma promessa para a sua vida, eu tenho uma promessa para a sua casa, eu tenho uma promessa para a sua família, eu tenho uma promessa para você.
mas você precisa ter o acesso. Você precisa se colocar, se comportar em um lugar que te dá acesso. Ou então você pode ter comportamentos que te afastam da promessa, comportamentos que te distanciam da promessa. E aqui a gente percebe, né, que o povo, ele estava a caminho da terra prometida, um povo que era escolhido por Deus, mas que a sua identidade estava totalmente adulterada. E sabe como que a nossa identidade é adulterada? Através do ambiente que a gente frequenta, através das nossas crenças, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. E lá no Egito, eles tiveram a identidade deles roubada. Eles eram pessoas livres, eram pessoas eleitas pelo Senhor, mas lá forjaram neles que eles eram escravos, que eles não tinham valor, que não tinham importância. Então, quando eles saem daquele lugar, eles não sabiam que eram livres, eles não sabiam que eles eram prósperos, eles não sabiam que eles eram herdeiros do Senhor. E então, emocionalmente, eles não tinham clareza de quem eles eram. Eles não tinham certeza da sua identidade. Então, eles deram um jeito de sabotar o plano de Deus na vida deles. E eles não acessaram a terra prometida. De todo mundo que saiu, né, do Egito, depois desses 40 anos rodeando o deserto, apenas Josué e Caleb entram. Todo o restante do povo morre no deserto. Morreu no deserto porque não soube ter as atitudes corretas, os comportamentos corretos para acessar a promessa. E aqui a gente começa a entender como que isso funciona. E ali ela conta, né, o exemplo da vida dela, que ela passou por um trauma de infância, onde ela precisou mostrar o seu valor, onde ela fez uma promessa para si mesma, que ninguém mais questionaria os resultados dela, que ninguém mais questionaria a eficiência dela, e ali ela se tornou uma realizadora. Tudo ela fazia, tirava as melhores notas, tinha o melhor emprego, era uma mulher maravilha, uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, e em certo momento o casamento dela entra em crise, e naquele lugar ela começa a se colocar em um lugar de aprender. Ela vai atrás de líderes espirituais, ela vai atrás de coaches, para que ela possa se desenvolver e enxergar quem ela realmente era. Porque nessa atitude frenética de fazer, ela esqueceu o ser, ela esqueceu quem ela era. E aqui ela vem dizer, né, que as experiências que a gente passa produzem memórias. E essas memórias associadas aos nossos sentimentos, elas nos trazem algumas atitudes. E aqui também, né, vai falar que ela muda a maneira que nós vemos e a maneira que nós nos comportamos diante das situações. E a sua identidade, as suas crenças sobre si mesmo te aproximam ou te afastam dos projetos e das promessas de Deus para a sua vida. E quando muitas pessoas perguntam, né, qual é o seu propósito, qual é a sua chamada? Uma vez a gente leu, né, esse livro, Uma Vida com Propósito, e o livro que a gente está lendo, gente, tem uma pergunta aqui, ó. É o livro Plenitude, da Camila Vieira. Depois, tá, na verdade, no meu status. No meu status está uma foto dele com o convite para participar hoje. A gente está no dia 8. Você que ainda não entrou, participa com a gente, dá tempo, são 40 dias, a gente está no comecinho ainda. E é, assim, extraordinário. Consuelo colocou aqui, cada aprendizado, cada devocional eu venho aprendendo o quanto fui errada nesse ponto. Depois que mudei para cá, eu só reclamava e nunca agradecia. Não enxergava o quanto Deus provia em nossas vidas. É muito forte. Às vezes Deus está provendo, Deus está cuidando, e porque não é do jeito que a gente queria, a gente não reconhece. Mas a gente precisa reconhecer até mesmo quando não for do nosso jeito, quando não for da nossa hora. Ela colocou aqui, eu tenho até vergonha de quanto fui errada com Deus. Não sabia agradecer.
E esse é um passo muito importante, é reconhecer os nossos erros, é ter consciência. Isso é ter consciência do estado que nós estávamos e do nosso estado atual. E a partir dessa consciência, a gente começa a mudar comportamento, a gente começa a mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar. Porque se eu não tenho consciência, como que eu mudo? Mas a partir do momento que a gente participa de um devocional como esse, a nossa mente é aberta. A Bíblia é bem clara em dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Então, estava errando porque não sabia, estava errando porque não tinha consciência. Mas a partir de agora tem consciência, e aí a gente se arrepende e muda o comportamento. E aqui, né, também, dando continuidade, ela vai falar um pouco sobre propósito. E a gente começou, né, a ler uma vez, fizemos o devocional do livro Uma Vida com Propósito, e ela traz aqui alguns propósitos, né, porque muita gente fala tanto de propósito que às vezes se tornou algo banal, né? Qual é o seu propósito? Ah, meu propósito é fazer isso e aquilo. Ah, meu propósito é fazer missões para as nações. Então, às vezes a pessoa pensa que o propósito é algo muito grande, muito extraordinário, enquanto ela trouxe aqui que o propósito são os mandamentos do Senhor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. E é tão interessante que o que eu achei forte nessa passagem é que ela fala que não é você que encontra o seu propósito, mas é o propósito que te encontra. A questão é que quando você ama ao próximo e a Deus de maneira correta, cumprindo a ordem que Deus deu a quem ama, amar a si mesmo é reconhecer o seu valor, ter auto-perdão e humildade para saber que tudo o que tem feito e foi dado por ele para servir a ele. Então, a gente tem aprendido muito sobre humildade, e reconhecer o erro é humildade. Quando a gente é humilde, a gente quebra o orgulho. E o orgulho é uma cadeia que ele nos aprisiona. E o orgulho nos impede de aprender, nos impede de se desenvolver, nos impede de evoluir, porque se eu estou sempre certa, eu não preciso de mudança. Mas a partir do momento que eu reconheço que eu tenho humildade, que eu tenho coragem de falar, eu estava errada, esse comportamento foi ruim, essa fala eu não precisava falar, a gente começa a melhorar o nosso comportamento. E nada de síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente vai se desenvolver, a gente vai melhorar e a gente vai se lapidar para ser quem Deus quer que a gente seja. Então a gente precisa ser intencional para resgatar a nossa identidade, para resgatar aquilo que o inimigo muitas vezes roubou de nós. E aqui, né, ela conta essa questão da ocupação dela, da jornada intensa que ela veio, mas ali ela conta que através da mudança que ela teve de comportamento, ela pensava que o propósito dela era ser uma auxiliadora para o marido, aonde ela iria só auxiliar ele nas tarefas que ele fazia na empresa, e ela descobre que não era só isso. Deus, depois da mudança dela, depois da transformação dela, ela descobre que Deus tinha um propósito individual com ela. Ela continuaria sendo esposa, continuaria sendo mãe, continuaria ajudando nas empresas, mas Deus chama ela para um propósito individual, um trabalho com mulheres. E ali ela escreve o primeiro livro, escreve esse livro também, que é o Devocional Plenitude, e começa a fazer um trabalho extraordinário com as mulheres. E eu me identifico com a história dela, porque há 10 anos atrás, né, quando eu e o Ailton se conheceu, ele começa o Ministério de Itinerância, e eu acreditava que o meu chamado era auxiliá-lo, ela está com ele, era apoiá-lo, e depois desse tempo todo, Deus começa a me chamar para ter um trabalho individual comigo. Eu me lembro de uma vez, né, de uma profecia que eu recebi em uma agenda que ele foi, que falava assim, que Deus tinha um chamado na vida dele, mas que Deus também tinha um chamado individual comigo. E às vezes a gente fica tão focada nas nossas atividades que a gente não consegue enxergar o chamado de Deus. E muitas pessoas ficam aflitas, né, preocupadas. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou. E eu só digo, faça. Faça o que lhe vier à mão. Ah, estão precisando de alguém para louvar, louve. Estão precisando de alguém para limpar a igreja, limpe. Estão precisando de alguém para trazer uma saudação, traga. Estão precisando de alguém para fazer uma dinâmica.
Faça a dinâmica. Estão precisando de alguém para servir no Ministério Infantil? Faça. Porque não somos nós que encontramos o nosso chamado, é o chamado que nos encontra. Então, quando você estiver no lugar certo, você vai sentir uma confirmação daquilo. Você vai ter clareza que é aquilo que Deus tem para você. Mas se você ficar paradinha, sentada no seu sofá, o chamado não vai te encontrar. Sinto muito. Ele não vai bater na sua porta. É você que tem que se mover para entrar nesse lugar. Eu ouvi uma aula uma vez que falava sobre rota de colisão. Aqui está seu chamado, vou ver se eu consigo. E aqui está você. Se você não se movimentar, você nunca vai encontrar o seu chamado. Mas a partir do momento que você se movimenta, você vai entrar numa rota de colisão. Em um momento, você vai se encontrar com o seu chamado. Vai se encontrar com o projeto de Deus para sua vida. Então, se mova, se movimente. Deus diz em muitas passagens, levanta-te, tem bom ânimo. Então, nós precisamos nos mover. Não dá para ficar parado, não dá para ficar esperando algo acontecer, não. A gente espera, mas a gente espera fazendo. A gente espera, mas a gente espera servindo. A gente espera, mas espera se movendo em favor daquilo que o Senhor tem falado. De acordo com o que a gente dá um passo, Ele dá o chão. Às vezes você fica falando, eu vou esperar Deus abrir o mar, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir lá e colocar o cajado. Então entenda que você precisa se mover. Você precisa se movimentar. E é isso aí. Até os nãos que Deus dá é livramento. Até as coisas que não dão certo é porque não estava no propósito de Deus. Então entenda que às vezes vai dar tudo certo, beleza. Mas em muitos momentos você vai estar indo em uma direção e Deus vai falar não. Você vai estar indo em uma direção e a porta se fecha. Você vai estar indo em uma direção e aquilo não dá certo. E normalmente esses momentos doem, esses momentos nos incomodam, esses momentos nos tiram da zona de conforto, mas eles são extremamente necessários. Para forjar o nosso caráter, para nos movimentar para o lugar correto. Eu estou indo nesse caminho, a porta se fechou, eu vou ter que me direcionar para outro lugar. Eu vou ter que me mover para outro lugar. Então é para isso que servem os não de Deus, para nos lapidar, para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para nos testar, para saber se a gente serve a Ele pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. E aí, se não der certo, você vai continuar fazendo, vai continuar servindo, vai continuar se movimentando ali em favor do Senhor, na direção que Ele deu. É uma reflexão para nós hoje. E aqui, né, ela fala que depois que a real identidade dela foi lapidada, que ela descobriu a real identidade dela, ela começou a ter acesso aos planos e aos projetos de Deus na vida dela. E a real identidade só acontecerá com o seu propósito. Então existe um caminho. Não se busca o propósito, se busca um alinhamento com Deus. Busca um reconhecimento, um arrependimento de quem vínhamos sendo, os pecados, para nos tornarmos imitadores de Cristo, a cara do homem e da mulher que Deus planejou para nós. E aqui, né, vai ter um exercício, antes disso trazendo a consciência, né, e vai falar que para a jornada de transformação, o processo de resgate, né, da identidade, ela precisou reconhecer que não era a Mulher Maravilha e Santinha que vinha se mostrando ser, né? Mas precisou admitir o quanto era orgulhosa. Mas na frente ela vai dizer que o passo seguinte para ela foi levantar a mão e pedir ajuda. E muitas vezes nós, como mulheres, temos dificuldade de pedir ajuda. Dificuldade de reconhecer o erro, dificuldade de chegar em alguém que confiamos. Não é para todo mundo, não. É para quem confia e falar assim, tô passando por um problema, tô passando por uma dificuldade, poderia me ajudar nisso? Não, a gente quer resolver tudo sozinha. E um dos passos, né, para que haja essa mudança é realmente ter essa transformação, é encontrar, né, se encontrar nesse lugar de humildade, para reconhecer as falhas e os defeitos. E aqui também ela fala que teve uma grande relevância, ela tem uma conexão profunda com Deus. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de busca da palavra. E isso fez, né, com que ela ouvisse mais pregações e ouvisse louvores durante o dia dela. E agora vem deixar o exercício, né, que é escrever
uma carta de confissão para Deus, reconhecendo tudo que existe em você que não parece com Cristo. Ele mandou sermos os imitadores dele, né? Os imitadores de Cristo. E que não demonstra a sua real identidade. Então, aqui vai ter uma carta de confissão, um espaço para você escrever uma carta para Deus, falando quais são seus comportamentos que não se parecem com Cristo. Ah, eu sou reclamona. Ah, eu murmuro. Ah, eu sou insatisfeita. Ah, o que você faz que não se parece com Cristo? Ah, eu minto. Ah, eu tenho um comportamento ruim de procrastinação. Eu tenho insegurança, eu tenho medo. Eu sou uma pessoa sem coragem. Então, o que não se parecer com Cristo, que você consegue identificar na sua vida, você vai colocar aqui para ter luz, para ter clareza dos comportamentos que precisam de mudança e para quebrar o seu orgulho. E aí a gente vai quebrar a raiz, né, do orgulho. E quebrando o orgulho, a gente vai transformar a nossa vida e estar nesse lugar de aprendizado, estar nesse lugar de mudança, de transformação. Para finalizar, né, eu quero ler a oração do dia para vocês. O louvor do dia é Diz, da Gabriela Rocha. É lindo esse louvor, recomendo que ouça. E a oração diz assim: Pai amado, Deus da minha vida, minha oração hoje é de gratidão, porque tu me amastes primeiro. Eu te agradeço porque mesmo durante o tempo que caminhei sem te conhecer e com comportamentos que não te agradam, derramaste sobre mim a tua misericórdia e o teu amor. Pai, perdoa todo engano e cegueira em que eu vivia. E hoje abro o meu coração e a minha mente para receber o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, enche tudo que há em mim. Trata todas as feridas e fala ao meu ouvido que eu sou para ti. E tudo que existe em mim que precisa de transformação para que eu possa te agradar e cumprir teu propósito para a minha vida. Não me deixes desistir e me sustenta durante o processo. Eu te amo e peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero também fazer uma oração, né, especial para cada uma de vocês. Que vocês tenham um momento para que possa refletir nesse texto, para que possa fazer o exercício. Quem tem já o devocional, quem não tem, pega uma folha de caderno e escreve, faz uma carta de confissão com aquilo que você tem, com os comportamentos que você tem que não se parece com Cristo. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito nesse momento. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada uma das suas filhas. Nós fizemos uma oração inicial, nós fizemos a leitura da oração do devocional, mas eu não posso deixar terminar essa live sem fazer uma oração de conclusão desse dia. Que o Senhor venha nos instruir para que possamos ter acesso, Senhor, aos locais que o Senhor deseja. Restaura a nossa identidade para que possamos ter esses acessos. Restaura, Pai, quem nós somos, para que não possamos nos esquecer de quem nós somos. Independente do que ouvimos, do que não ouvimos, das palavras positivas, das palavras negativas, que elas não venham distorcer a nossa identidade, mas que elas venham restaurar a nossa identidade, que possamos estar firmadas em Ti, que possamos saber quem nós somos, que possamos saber quem o Senhor nos chamou para ser e que através desse devocional o Senhor venha trabalhar em nós. Estamos no 8º dia, mas eu tenho certeza que o Senhor já fez muito até aqui e que muito mais o Senhor fará nos próximos dias. Trabalha em nós e trabalha através de nós, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha mover o nosso caráter, mover nosso entendimento, mover os nossos comportamentos, a fim de sermos mais parecidas contigo, a fim de Te agradarmos em nossos comportamentos, em nossas escolhas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada família, cada mulher que aqui se encontra, que elas venham ter uma semana abençoada, que todos os impedimentos venham cair por terra, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que possa causar dano venha cair por terra. Protege elas, protege o nome delas e tudo que elas têm. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E até semana que vem. Quem pegou a live pela metade, eu coloco o link no YouTube.
Vou deixar o link do YouTube no Store também. E vamos tirar o print, gente. Não me deixe esquecer. Vocês me marcam lá, deixa eu me arrumar. Quem tá participando do devocional, vou tirar uma fotinha com ele. 1, 2, 3 e... Foi? Porque se eu não fazer isso, vocês tiram o print com eu com a cara toda torta. E eu gesticulo muito, é muito difícil achar uma foto boa minha, mas tudo bem. Vou finalizar, não deixo salva no Instagram, deixo salva no YouTube. Então vou deixar o link no YouTube. Quem não assistiu ou quem quer compartilhar com a amiga que não pôde estar presente, para vocês assistirem depois e receberem essa palavra, amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima segunda.